vamos começar nosso último ato dos marcianos e marcianas, né? Do MART, do Grupo de Pesquisa e Musealização Poéticas e Narrativas. Eu agradeço a presença da professora Vanessa, que daqui a pouco eu vou falar com ela, sobre ela. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse museu, nessa casa, na minha cidade, ainda que eu seja da Universidade Federal da Bahia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Paula da Silva, uma das líderes do grupo de pesquisa. Bom, para a gente encerrar o terceiro colóquio, nós convidamos a professora Vanessa Barroso Teixeira Aquino para fazer a conferência de encerramento. Há uma coisa que pulsa, a musealização da arte no Hospital Psiquiátrico São Pedro, no Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar minha colega, querida colega, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ela é professora no curso de Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, PPG-MUSPA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui doutorado e mestrado em Educação pela UFPEL, Federal de Pelotas, especialização em Práticas Curatoriais pelo Instituto de Artes, URGS, e graduação em Museologia pela Universidade Federal de Pelotas. É vice-líder do grupo CEPIA, Preservação, Memórias e Acervos, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, CNPq, tem experiência na área de museologia, com ênfase em curadoria de exposições, atuando diretamente nas disciplinas voltadas às práticas curatoriais no curso de museologia e no PPG-MUSPA. Orienta e desenvolve pesquisas e projetos de extensão nas seguintes temáticas: expografia, expologia, curadoria, acervos de arte e saúde mental, conservação preventiva de documentos em suporte de papel e comunicação museológica. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Ana. Bom, boa tarde, pessoal. Me sinto extremamente honrada e feliz. Já comentei desde o primeiro movimento de convite o quanto eu me sentia lisonjeada de estar participando, né, desse momento, do terceiro colóquio, né, do Grupo de Pesquisa Marte. Também estou me achando uma marciana aqui, Marcelo, acho que vamos nos aproximando. E muito feliz mesmo, muito honrada. E quero fazer um agradecimento então especial e parabenizar pelo evento. Eu pude participar de alguns encontros, de algumas mesas, palestras, e realmente as discussões foram muito profícuas. Parabenizo os líderes então do grupo, né, Ana e Dionísio, pela organização, enfim, por toda essa acolhida, pela programação, né, muito bem organizada. Fernanda também, Juliana, Bianca e Daniela estão aqui também vinculadas ao grupo. Bom, eu de pronto já vou começar a minha fala. Tenho muitas imagens, porque não consigo falar desse tema, que me é muito caro, sem o apoio das fotografias. E também vou passar alguns vídeos para a gente poder olhar um pouco do que esse acervo que eu vou apresentar hoje para vocês nos conta, nos diz. Então, eu vou começar então, né, o mote, né, da organização da minha fala foi muito estimulada pelo tema dos colóquios, né, do terceiro colóquio. Então, quais os tempos da musealização? Fiquei muito instigada, muito envolvida a pensar nesse lugar que eu habito, vamos dizer assim, desde 2018, que é a Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse é um espaço, né, que é criado em 1990, e eu fiquei pensando, né, e foi muito bom historicizar um pouco esses processos de musealização, que não eram chamados assim, mas que sim eram processos de musealização. Então, foi muito interessante fazer esse movimento, essa imersão também no próprio acervo, na própria história desse acervo, na constituição desse acervo, nas pessoas envolvidas, né, no processo. Né? Então, fiz um balanço aí, então, de 90 até 2023, quais os tempos, né, dessa musealização desse acervo, justamente observando os desafios, dificuldades, enfrentamentos, avanços, né, sobre certos aspectos, e sempre considerando a musealização como esse processo que é vivo, que é dinâmico, né, e que ele é diverso nas suas diferentes ações e etapas. Cabe salientar que dentro desses processos de musealização, desse acervo, a gente constituiu, eu me coloco junto, porque eu estou nesse grupo, né,
desde 2018, mas é um grupo que já vem desde 1990 nessa luta, poderia dizer assim, né, para transformar esse acervo em um acervo museológico. Então, nós conseguimos criar um Museu Estadual Oficina de Criatividade, o primeiro museu voltado à área de saúde mental da região sul do país, em 2022, ainda muito recente, mas o MEOC HPST é fruto aí de muitas lutas, muitos desafios e de muitos projetos e sonhos que ainda estamos sonhando e vislumbrando realizar. Vocês vão ver que todas as imagens que eu trago aqui, elas não são meramente ilustrativas, elas trazem artistas frequentadores da oficina. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem do Frontino Vieira dos Santos, um artista, um morador de São Pedro, por muitos anos. Depois eu vou falar um pouco desses artistas frequentadores desse início da oficina. E aqui a gente tem um registro dele produzindo um dos seus trabalhos. Bom, não tem como falar de oficina de criatividade, pensando, né, que estamos aqui, né, num grupo muito diverso, e que talvez nunca tenham ouvido falar do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, trouxe um pequeno vídeo, tá, 3 minutinhos, para mostrar para vocês um vídeo produzido nesse ano que é criada a oficina, em 90, produzido pelo Giba Cis Brasil, Ana Fonseca, Tereza Poesser, uma importante artista visual lá de Porto Alegre, enfim, da região sul, e com a locução do ator Werner Schumann. Eu vou só tirar um minutinho para poder passar para vocês o vídeo. Mais ou menos vocês possam minimamente compreender o cenário do que era o São Pedro em 1990.
esse é o cenário, vamos dizer assim, de um São Pedro que é uma... de um hospício criado no século XIX, um período de muitas construções desse tipo no Brasil, né? Uma ideia, eles traziam também toda uma proposta higienista, né? A própria arquitetura moderna, toda uma discussão, enfim, de modernidade, uma ideia de modernidade, não é? Que os hospitais, na época, manicômios, hospícios, não é? Traziam para esse período. Já no surgimento de São Pedro, em 84, e eu trago essa imagem, que é uma imagem dos anos 2000, aérea, porque eu procurei uma imagem aérea para vocês terem um pouco de ideia do tamanho que é esse complexo hospitalar de São Pedro, que ainda existe nos dias de hoje. São muitos pavilhões, e ele teve, né, no momento de criação dele, em 84, ele já recebeu 41 pessoas, na época, né, titulados alienados, que vieram, né, tanto da cadeia municipal quanto da Santa Casa de Misericórdia. Então, ele foi criado para ser esse espaço, justamente, de isolamento, de retirada dessas pessoas, né, consideradas, então, alienados, loucos, enfim, com algum tipo de transtorno mental, e que, em 1970, por exemplo, chegou a ter mais de 5.000 internos. E aí a gente lembra, né, do Michel Foucault, né, quando falava das cidades manicomiais, né, quando ele fala da história da loucura, que eram realmente cidades. E lendo muito sobre esses espaços, né, a gente fica pensando, né, que no nosso país nunca existiu prisão perpétua pela legislação, mas os hospícios, eles são prisões, foram durante muito tempo prisões perpétuas. Então, essa é uma foto muito impactante de 2009, do Marco Rezende, que integra a tese da Bárbara Neubert. E o contexto que surge a oficina é um contexto de muitos desafios, porque nesse período, 1990, na verdade, desde 1960, na Europa, já começava a se discutir e se falar de reforma psiquiátrica. Claro que a gente sabe que a Anísia da Silveira, a doutora Anísia, né, nossa referência, né, quando a gente fala de saúde mental e terapia ocupacional, ela já vinha trabalhando questões, né, a humanização, né, dos tratamentos e da forma de lidar com as pessoas, né, com os indivíduos. Mas a reforma psiquiátrica, efetivamente, no nosso país, ela só vai acontecer em 2001. O Rio Grande do Sul, ele é pioneiro nas discussões de reforma psiquiátrica, já em 92, com uma lei que veta a construção de novos hospitais psiquiátricos e vai determinar a criação de variados serviços assistenciais e atenção sanitária e social, como os CAPs, que a gente conhece, as redes de apoio, etc. Então, nesse movimento de reforma psiquiátrica que chega no Brasil anos 70, 80 e vai se fortalecendo, a gente tem um movimento muito intenso de luta antimanicomial. Então, nesse contexto, nesse movimento de luta e de reforma, é que surge a Oficina de Criatividade do São Pedro, né? A partir dessas 4 mulheres que estão aqui, é uma foto bem recente, de 2023, um reencontro que a gente conseguiu fazer na Oficina de Criatividade. Bárbara Neubert, Luciana Machado, Luísa Gutierrez e Rosvita Bauer, que trabalhavam lá no São Pedro e que identificaram que algo ainda pulsava naquelas pessoas que perambulavam pelo São Pedro e que elas precisavam propor algo diferente. E muito, muito inspiradas, né, nessa perspectiva da doutora Anísia da Silveira, do trabalho que já vinha sendo desenvolvido, elas, né, propuseram, né, à direção do hospital uma oficina de artes, para que esse espaço pudesse acolher essas pessoas que
estavam ali vagando pelo São Pedro que pudesse oferecer outras atividades, um espaço de liberdade de expressão, de produção, e aí se criou, né, uma pequena sala, a Sala Rosa, no primeiro bloco do prédio histórico de São Pedro, para iniciar esse trabalho. A oficina, então, a Sala Rosa, eu diria que é o primeiro tempo da musealização. A oficina ela começa nesse espaço que foi muito bem pensado pelas 4 fundadoras, porque ali se pensou em oferecer, e se começou a oferecer, não é? Ateliês de desenho, pintura, escultura, bordado e mais tarde de escrita. E isso eu trago uma pequena citação, né, uma fala, né, da Bárbara Neuber, psicóloga e uma das fundadoras da oficina, que ela vai nos comentar a importância de um espaço bem iluminado. Que a oficina de criatividade precisava ter um espaço iluminado, justamente porque hospícios foram construídos como clausuras, sendo em geral lugares lúgubres. Nós queríamos, ao contrário, oferecer um lugar claro, arejado, com muita luz natural. Conseguiu-se então uma sala ampla, iluminada por imensas janelas basculantes que permitiam a entrada diária de luz, e onde a natureza se fazia presente, no trinado de pássaros que lá faziam seus ninhos. A sala, pintada de rosa e branco, dentro da estrutura cinzenta do hospital, era de forte e alegre contraste. Aqui eu trago uma das primeiras frequentadoras da oficina, a artista Natália Leite. Essa é uma foto bem do início da oficina, ainda na Sala Rosa. Uma pena que as nossas fotos são em preto e branco desse período. E só para vocês, pegando, né, aqui uma obra da Natália, que inclusive eu acredito que é essa obra que ela está produzindo naquele vídeo que eu passei para vocês, mas é algo a investigar. A Natália está ali bordando, né? A Natália tem uma produção intensa de desenhos, pinturas e bordados. Ela nasceu, então, em janeiro de 43, na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e ingressa no São Pedro em 56, bastante jovem. E ela vai frequentar a oficina desde o início até o seu falecimento. Ela é uma dos moradores do São Pedro que viveu praticamente toda a sua vida dentro do hospital. Ela produziu, então, cerca de 14 mil trabalhos, entre pinturas, desenhos, esculturas e bordados. E a gente nota então, né, uma constância da figuração, diferentes suportes, sobretudo presença de figuras humanas, animais, casas, utensílios domésticos e plantas. Algo a observar, que difere, por exemplo, o trabalho, o processo de musealização junto a esse acervo, é que nunca se buscou fazer diagnósticos ou leituras a partir das obras desses artistas frequentadores. A ideia justamente era acompanhar, né, fornecer um apoio, enfim, os monitores sempre próximos, mas a total autonomia daquelas pessoas. E também um processo de reconhecimento, né, da produção artística daqueles indivíduos, do tempo de cada um para a produção, e sem tentar pensar, está usando preto por causa disso, está usando só vermelho, sem uma leitura, né, analítica no campo, né, desses significados que são muito amarrados às questões do diagnóstico. Então a oficina sempre buscou olhar sobre o prisma da arte e da produção artística. Nesse movimento, né, trago aqui uma pequena imagem da Anise da Silveira, né, acho sempre importante, e ela olhando e cuidando, né, do acervo do Museu de Imagens do Inconsciente. Sem dúvida, né, esse trabalho da oficina, esses primeiros movimentos de musealização, eles, a partir dessas 4 fundadoras, justamente elas definiram desde o princípio que tudo seria guardado. Tudo seria guardado porque todo o trabalho ali produzido, já na visão delas, que eu considero já um movimento, né, de musealidade ali se colocando, né, uma atribuição de valor dessas pessoas com relação a essa produção, todo o trabalho artístico poderia sim se transformar em museário, poderia se transformar num documento, né, uma questão chave quando a gente pensa em musealização. Nesse processo, muitas ações, né, essa guarda acontecia e paralelamente a essa guarda houve já muitos movimentos de comunicar esse acervo, também no movimento de musealização, de legitimação
dentro e fora de São Pedro, que é algo que a gente vai conversar um pouco aqui nessa minha fala, é dessa luta justamente para que esse processo de judicialização não seja frágil. Então é uma luta por uma política institucional de reconhecimento perante o próprio hospital, perante a própria Secretaria de Saúde do Estado, para além, né, de todo o reconhecimento de outras frentes, né, de outros cenários que eu também vou abordar. Mas enfim, na década de 90 já aconteceram exposições, por exemplo, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. A Bárbara, a Rosvita, a Luzia e a Luciana já iam a eventos, né, ainda muito dentro da questão da saúde, né, mas para falar da exposição como um dispositivo, né, para falar da potência, ela já observava uma grande potencialidade naquele trabalho, né, e tudo isso num movimento de muita interlocução com o desejo, né, muito inspiradas, né, na doutora Anise, na história, né, da criação do Museu de Imagens do Inconsciente, de um dia aquele acervo se transformar no museu. Né, São Pedro possui o seu, né, Museu de Imagens do Inconsciente. Dentro dessa perspectiva, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem um papel muito interessante nesse movimento de legitimação. Um primeiro movimento que se faz é por parte do Instituto de Psicologia da URGS, na época o professor Edson Souza, ele convida então para um grande evento denominado Inconsciente, Ato Criativo, Poética e Psicopatologia, que acontece em 98. Ele propõe então, junto com o coletivo, né, a realização de uma exposição que vai acontecer paralela a esse evento, que se chamou 4x4, que eu tenho o convite dessa exposição, e que vai reunir 3 artistas da oficina de criatividade do São Pedro, mais o Roseno, que é um artista de Campinas, e 4 artistas da cidade de Porto Alegre, já reconhecidos pelo sistema, vamos dizer assim. Romanita, Hélio Fervenza, Elida Tesler e Sandra, e Natália Leite, Senilda Ribeiro e Luiz Guides representando a oficina. O movimento dessa exposição 4x4 ele foi muito significativo, porque ele faz um movimento de levar obras produzidas por esses artistas da oficina para dentro da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que fica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Enquanto os outros 4 artistas contemporâneos produziram, inclusive, trabalhos específicos para essa exposição, mas fizeram, né, a exposição aconteceu no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, houve esse diálogo, essa interlocução e esse movimento dentro do cenário, do circuito cultural da cidade, e foi um movimento muito estimulante para a oficina, justamente pelo reconhecimento, né, e pela visibilidade que isso proporcionou. E aí entra a questão das batalhas, né, das lutas, dos desafios, que sempre foi buscar esse reconhecimento internamente, porque começou a se ver que externamente já havia um olhar diferenciado para a produção artística da oficina. E uma das lutas, principalmente no campo, né, da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, era justamente legitimar a oficina como um dispositivo da luta antimanicomial e que pertencia, né, justamente à reforma psiquiátrica. Então, como uma clínica, né, possível, como um espaço, né, de acolhimento, mas também, né, de escuta, né, enfim. E, na verdade, o que se ouviu muito, e a Bárbara Neubert comenta sempre isso, foram muitas críticas, que, na verdade, lá no Sul a gente tem um termo que a gente usa, né, que é dar balda. Não sei se aqui se usa isso, dar balda para criança, que é tipo assim, tu está mimando a criança, né? E aí, muitos profissionais acreditavam que a oficina, na verdade, né, não estava correspondendo, vamos dizer assim, a todas as discussões que estavam sendo postas
E aí sempre foi uma batalha, uma discussão, e é até hoje, esse reconhecimento dentro do próprio sistema de saúde. O quanto a oficina pode ser benéfica, o quanto ela pode ser acolhedora, o quanto ela pode, né, estimular e justamente respeitar essas diferenças, essas singularidades dos indivíduos que estavam ali, inclusive morando há muitos e muitos anos no São Pedro. Então, esse sempre foi uma discussão, né, esse não reconhecimento como uma clínica possível, né, a oficina como um dispositivo importante, né, da luta antimanicomial. A oficina, né, muitas pessoas começavam a buscar a oficina, a Bárbara comenta, e a gente trabalha muito com essa questão das memórias, da oralidade, a gente tenta documentar ao máximo nesse processo de visualização, porque são muitas experiências de quem, como eu, chegou em 2018 e quer acompanhar, então a gente tem alguns registros, mas a gente estamos nesse movimento de também documentar cada vez mais. E dentro dessas falas, teve momentos que a oficina estava lotada. Todos queriam ir para a oficina, porque eles eram convidados, né, nas suas moradias. Olha, está acontecendo uma oficina de artes, quiser levar lá, enfim, às vezes se buscava alguns. E simplesmente foi uma notícia enorme dentro do São Pedro, e era algo que a Bárbara sempre comenta: quando um levantava, o outro já sentava. E uma produção constante. Então, eles conseguiram um espaço maior no bloco 4, lá dentro do hospital, no prédio histórico ainda, a Sala Rosa também, aí conseguem um lugar. E também essa ida para o bloco 4, lá nos anos 2000, então a oficina já com 10 anos de existência, também visava, né, acolher esses artistas frequentadores que já estavam ficando mais velhos. Então se pensava um pouco, né, numa certa acessibilidade, né, um espaço mais acessível, enfim, para transitar, para chegar, e o bloco 4 trazia essa perspectiva de maior amplitude, enfim. E justamente quando se vai para o bloco 4, a oficina, né, ganha o nome de Núcleo de Artes Expressivas Nise da Silveira, homenageando então a doutora Nise, mas, como comentam as fundadoras, um nome que nunca pegou, é a Oficina de Criatividade, enfim. Mas esse foi o nome que foi dado no início dos anos 2000. Esse que eu chamo o segundo tempo da musealização, né, no bloco 4, ele vai de 2000 a 2017, então são mais de 17 anos nesse espaço, ainda dentro do complexo ali do prédio histórico do São Pedro, se utilizando de espaços, né, hospitalares para uma produção, para estimular uma produção artística. Então, com muita liberdade de produção nas paredes, de manifestações livres, mas também muitos trabalhos direcionados, né? A oficina, desde os anos 90, começou a receber muitos estagiários, tanto da área da psicologia, da terapia ocupacional, mas também das artes. Atualmente, acho que mais de 500 estagiários já passaram pela oficina, nesses mais de 30 anos. E assim foi se construindo, né, esse processo coordenado, então, pelas 4 fundadoras, que depois 3 delas se aposentam, e a Bárbara se aposenta, mas é a última a se aposentar, que é a Bárbara Neuber, mas que segue conosco como curadora voluntária, porque não temos como, né, seguir sem elas, evidentemente. Então, dentro desse movimento, nos anos 2000 já constava em torno de 100 mil trabalhos produzidos nesses 10 anos, 10 primeiros anos de oficina. Era uma sala, tá, onde, porque isso é uma discussão muito interessante da gente pensar esses tempos da musealização. Queria se guardar tudo, sempre se quis, mas não se sabia como gerenciar isso. E isso é uma questão para a gente pensar, né? Não podemos guardar tudo, mas se guardou, o que se faz? Então, isso foi sendo guardado, literalmente, eu não vou falar salvaguardado, mas sim guardado, em antigas salas cirúrgicas do prédio, que foram sendo, né, foram perdendo o uso, não é? E a oficina começou a ocupar com o seu acervo para além dos seus espaços de ateliê. Nesse momento, esse é um registro de 2003, que consta na tese da Bárbara Neuber,
se começou uma parceria com a UBRA, que é uma universidade lá do Sul também, e o curso de História passou a se envolver bastante. Nesse período também existiu uma especialização em museologia na URGS, vinculada ao Instituto de Artes. E aí outros movimentos começaram a acontecer no campo da museologia também. Reflexões, sobretudo, né, sobre esse processo. Mas muitos olhares ainda no campo da psicologia. Mas olhares muito interessantes que eu vou comentar para vocês, vislumbrando esse acervo. Então aqui eu trago uma imagem da professora Tânia Galli, que foi uma parceira incansável, inclusive denominada de a madrinha da oficina. A professora Tânia Galli tem participação intensa na musealização desse acervo. Ela chega em 2001 na oficina, foi professora do Instituto de Psicologia durante anos. Ela faleceu em 2019 e ela começa a trabalhar e desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão no campo do acervo da oficina, chamando de arquivo testemunho, indo para uma perspectiva mais deleuziana, né, mas trabalhando muito a guarda, a catalogação. Tânia se preocupava muito com isso. E nesse movimento de organização, ela já provocava os seus estudantes, bolsistas, estagiários, né, com eventos, na produção de monografias, dissertações, inclusive teses, a partir desse acervo. E nesse movimento, aqui a Tânia está uma fotografia de 2009, numa das salas, então, né, numa das possíveis reservas que a oficina já teve, dentro de São Pedro. E nesse movimento, a professora Tânia vai convidar a professora Blanca Brits, do Instituto de Artes da URGS também, para se aproximar da oficina, para conhecer esse acervo e para trazer um olhar, né, do mundo, né, das artes para esse universo ali de possibilidades. Dentro dessa perspectiva da musealização, falei muito, né, fiz alguma pincelada, né, nos eventos, porque considero importantes movimentos de legitimação dentro desse processo. E aí, esse evento organizado pela professora Tânia Galli, com outras colegas, né, do programa de pós-graduação em psicologia da URGS, Corpo Arte Clínica, ele trouxe a possibilidade, convidou muitas pessoas, né, para pensar as questões, né, das subjetividades, enfim, mas trouxe também uma discussão sobre o que pode ser arte, e aí convidou ninguém menos, né, do que Edson Souza, aquele professor da psicologia. Depois ele volta, vou contar mais um pouquinho, o Edson segue conosco, a artista Hélida Tesser e a Bárbara Neubert, para falar um pouco sobre isso. E já nesse movimento se faz mais uma importante exposição com trabalhos da oficina de criatividade em 2003. Um evento importante, aconteceu na usina do gasômetro, usou vários espaços da cidade, ativou vários espaços, né, com esse acervo, com essa discussão. Foi muito marcante na história da oficina. Nesse mesmo evento, paralelamente a esse evento, a professora Blanca Brits vai curar uma exposição individual do artista Luiz Guides, que também aparece naquele vídeo. As obras, e até nos meus slides ali de abertura, eu peguei um pedacinho de uma obra do seu Luiz para colocar, porque ele tem uma produção muito preciosa e muito única nesse acervo. Essa foi uma exposição que também demarca um movimento de musealização importante, porque ela acontece no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o museu mais antigo do nosso estado, né, o museu de arte mais antigo, e tem aí um movimento também de institucionalização muito importante nesse processo. Dentro dessa perspectiva, muitas pesquisas, como eu comentei para vocês, já estavam acontecendo no campo da pós-graduação. E uma importante pesquisa que historiciza esse processo, pelo menos os 18 anos de oficina, foi a tese da Bárbara Neubert, uma das fundadoras, produzida no programa de pós-graduação em educação, onde ela vai contar um pouco, né, no fim da linha do bonde, um tapete voador, a oficina de criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, inventário de uma praxis. Então a tese da Bárbara, de 2009, ela está disponível, depois eu posso passar todos os links, as referências para vocês.
e historiciza, né, traz uma reflexão, né, sobre esse processo, sem usar o termo musealização em nenhum momento, mas sim, ali estava posto esses vários tempos da musealização. Nessa mesma linha, 2 orientandos da professora Tânia Galli vão produzir suas dissertações e tese analisando artistas e produção da oficina. A Andressa Tomazini, Vida e Obra, Imagem e Tempo, né, uma dissertação na psicologia social, vai analisar a produção artística do Luiz Guides, enquanto o Leonardo Garavello, também no mesmo programa de pós-graduação, vai produzir em 2011 uma dissertação, Uma Vida em Palavras, Memória, Escrita e Loucura, sobre o artista Frontino Vieira dos Santos, analisando a sua produção e a sua... eles trabalham muito com a perspectiva dos biografemas, na psicologia, e esse foi um mote da escrita. E, por fim, a tese do Leonardo, que é de 2016, se não me engano, ele vai analisar a produção do ateliê de escrita, que vai ser criado nos anos... depois de 2008, 2009, agora não me recordo exatamente a data, mas o ateliê de escrita que vai acontecer, que segue acontecendo, segue ativo na oficina de criatividade. Então, a importância da pesquisa e da comunicação para justamente, né, legitimar esse processo de musealização desse acervo. Então, se começa, né, com a chegada, então, Tânia Galli e professora Tânia, professora Blanca Britt, se começa esse movimento, então, de salvaguarda, propriamente dito, um olhar mais atento às ações museográficas, então, o movimento de catalogação dos trabalhos, a curadoria de 4 coleções, então, se define, né, com esse grupo, né, de coordenadoras, de equipe, né, de São Pedro, junto com essas professoras parceiras, as 4 coleções, né, dos 4 artistas frequentadores com uma produção mais significativa, tanto no campo do volume, mas também no campo das características, né, das perspectivas específicas de produção. Sevilda Ribeiro, Natália Leite, Luiz Guides e Frontino Vieira dos Santos. Também se começa a fazer um movimento de acondicionamento ainda muito inicial, né, pessoal? Usando os materiais disponíveis, nada neutro, nada, isso é um outro tempo que a gente já vai falar, mas um armazenamento que já busca, né, mapotecas, já busca estantes de metal, já busca minimamente essa organização do olhar para que se possa, né, beneficiar, né, e produzir algo a partir dessa organização, desse movimento fundamental de salvaguarda dessa produção que andava, né, enfim, daquele jeito como vocês viram em 2003, e isso tudo foi um processo muito intenso, de anos de trabalho que a gente segue fazendo, mas que de muitas mãos, né, de muitos estagiários, bolsistas, das professoras pesquisadoras, da equipe da oficina, enfim. E aí eu tenho uma pergunta, né, que eu acho tão importante que a gente tem que se fazer, né, que é como a musealização se sustentou ao longo de todo esse tempo, né? A oficina tem 32 anos de existência. Mas justamente eu vejo que ela se sustenta, né, muito, né, nessa perspectiva, né, do reconhecimento da produção dessas pessoas, desses indivíduos, como uma produção única e relevante, mas sobretudo também um movimento para o reconhecimento político-institucional. E dentro dessa vontade, né, sempre existia um desejo de reconstruir a biografia dessas pessoas. E isso é algo que a Bárbara comenta muito. Dar nome, dar data de nascimento, reconhecer essas pessoas como artistas, como indivíduos, né, que merecem reconhecimento. Então, numa das falas da Tânia, né, numa entrevista para a Zero Hora, um importante jornal lá do nosso estado, ela vai falar, né, a importância, né, a oficina de criatividade é uma operação para extrair das pessoas outras expressões que não a letargia. A catalogação é pensar sobre isso, para que tudo não vire um museu vazio. A Bárbara, na sua tese, no mesmo ano, também vai fazer uma reflexão sobre o acervo, a importância tanto do acervo e das exposições.
porque se trabalha muito essa questão, né? As exposições provocam muitas reflexões, mas o próprio material bruto, né, a partir de pesquisas, lançam possibilidades, né, para justificar justamente a organização, essa permanência, né, o que nos leva a afirmar que o acervo vem cumprindo um papel social, que se refere à memória e à história daqueles sujeitos internados que ali fizeram marca. Dentro dessa perspectiva, em 2010, Tânia Galli e Blanca Brits vão organizar, fazem a curadoria, produzem a curadoria de uma exposição chamada Eu Sou Você, que acontece dentro de São Pedro, para falar um pouco da história da oficina, para trazer mais visibilidade, para provocar movimentos internos que anualmente eram questionados. Não se tem auxílio, não se tem verba, vamos cortar isso, a oficina vai acabar, não tem sentido. Então, dentro dessa luta, se pensam essas estratégias de comunicação justamente visando esse reconhecimento político-institucional. Exposição Eu Sou Você, então, vem essa... Aqui uma foto da Tânia Blanca. E é um movimento, uma parceria, então, junto com o Museu da Universidade, mas ela acontece no São Pedro, e faz muito bom uso do espaço do São Pedro, né, como esse espaço expositivo muito particular, vamos dizer assim, mas propõe ali um pequeno recorte, né, desse acervo que é tão rico, tão plural e tão significativo de tantos artistas que por lá passaram. Aqui eu trago algumas fotos, né, de 2013, feitos pela Ana Fonseca, para que a gente perceba um pouco desses tempos da musealização no campo da salvaguarda. O arrolamento, a catalogação, a organização, isso se dava, então, paulatinamente, em ritmos que nem sempre eram os ritmos ideais do processo de salvaguarda, né, do processo de musealização, com pausas, né, com retomadas, mas sempre buscando, né, que isso não se esvaziasse, que isso não parasse, que isso seguisse em frente. Porque a produção dos ateliês, ela nunca parou. Ela sempre continuou acontecendo. Aqui mais alguns registros. Aqui uma antiga sala de cirurgia que foi adaptada, então, para receber o acervo. Nós chegamos a ocupar em torno de 4 salas, eu acho, para a guarda do acervo, fora a sala que era enorme, assim, para a produção, né, para a questão dos próprios ateliês, para uso dos ateliês. E aí eu estou meio que fazendo uma linha do tempo para que a gente possa enxergar, né, inclusive vislumbrar um movimento de futuro, né. Em 2016 é lançado um filme documentário, Epidemia de Cores. Foi dirigido pelo Mário Eugênio Sareta, que é antropólogo, foi estagiário na oficina, na sua formação acadêmica, participava também dos grupos da professora Tânia Galli, e ele produz, ele é muito instigado, né, com esse olhar, evidentemente, né, da antropologia, ele produz esse documentário. Eu vou passar só o trailer para vocês. Agora a gente já está num processo de observar a oficina nesse período aí, 2015, 2016. Eu acho que estava aqui, né? Só um minuto. O filme ele está todo, esse ano ele foi todo disponibilizado gratuitamente no YouTube, e eu tenho o link depois que eu posso deixar para vocês. O que eu me pior é que ele está dentro de cada pessoa, é o tratamento
gostinho, né? Depois vocês vão poder assistir completo, vale muito a pena. Desculpa, acho que bom, tem mais uma imagem do Mário. O Mário também trabalha bastante com fotografias. Esse filme documentário, então, ele foi finalista do Prêmio Pierre Verger, em 2018. E ele lançou, assim, um olhar muito interessante para a oficina, e aí a gente vai percebendo, né, os ritmos, né, os tempos da musealização, mas também as dificuldades, né, de sustentar um projeto como o da oficina de criatividade dentro de uma perspectiva complexa de saúde pública, de discussões que muitas vezes querem silenciar movimentos como esses, acham que não são relevantes, e o filme do Mário trouxe assim um outro gás, assim, trouxe uma possibilidade, né, documentou ainda mais, né, essa experiência que é a oficina, né, esse espaço singular que a gente possui lá dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Mais um movimento importante de comunicação que aconteceu, que extrapolou fronteiras, foi o convite feito pela curadora Tânia Rivera para a exposição Lugares do Delírio, que aconteceu no Museu de Arte do Rio em 2017, depois foi para o Sesc Pompeia, em São Paulo, em 2018, de levar obras de dois artistas da Oficina de Criatividade, a Natália Leite e o Luiz Guiz. Nessa oportunidade, que foi assim, preciosa para a história desse acervo, para a história dessas pessoas, a Bárbara Neubert conseguiu levar a Natália Leite na inauguração, na abertura da exposição, e foi muito bonito, assim, foi um movimento assim, muito precioso de experiência, que uma pessoa que passou a vida inteira dentro de um hospital psiquiátrico, internada, moradora, teve a oportunidade de ver o seu trabalho reconhecido, né, fora daquele espaço. O Sr. Luiz Guiz também teve suas obras presentes, algumas obras nessa exposição Lugares do Delírio, mas nesse momento ele já havia falecido. Ele vai falecer em 2010. O Sr. Luiz, ele nasce em Rio Grande, que é a minha cidade natal, na década de 20, e é internado no São Pedro em 1950. Acho importante só fazer um parêntese, pessoal. As internações eram por motivos muito variados nos hospícios, manicômios, né, dessa época. Desde briga, bebida, até transtornos sérios mentais. E é muito interessante porque as pessoas, quando chegam, vou falar do São Pedro, né, imagino que nos outros tantos lugares e hospitais psiquiátricos do país isso também acontecia, as pessoas são literalmente esvaziadas de identidade. Tu tem que deixar tuas roupas, os teus pertences, e tu és um paciente, um interno daquele lugar. E aí tem casos assim muito interessantes da gente observar. Eu falei, né, da questão da prisão perpétua, porque em alguns momentos essas pessoas poderiam vir a ter alta, né? O Sr. Luiz acho que teve alta em algum momento, voltou, o Frontino a mesma coisa. E aí a gente pensa assim, quando a gente vai olhar assim, prontuários, né, por algum motivo de pesquisa, principalmente o pessoal da psicologia, se percebe que essas pessoas tomavam pouquíssimos medicamentos, talvez nunca tiveram uma intercorrência assim, muito séria, e que poucos receberam visitas de familiares nesse período. Então, são histórias de vida que nos comovem, né, e que nos fazem pensar na necessidade de seguir lutando pelo reconhecimento dessas pessoas. Meu Deus do céu, gente, vocês me desculpem, eu vou me empolgando aqui, tá?
Mas seguir legitimando essas histórias de vida também, essas pessoas que, né, muitas vezes não sabiam o nome, né, nem as origens, então a gente busca muito esse movimento através do acervo. Então aqui tem uma imagem do seu Luiz. Um outro movimento, já estou me movimentando aqui para chegar no terceiro tempo de musealização, e indo para o quarto, talvez. O acervo da oficina é premiado, gente, em 2017. E é um prêmio que não é pouca coisa, né? Ele é premiado pelo IFAM, Prêmio Rodrigo Melo, Franco de Andrade, na categoria Iniciativas de Excelência em Técnicas de Preservação do Patrimônio Cultural. E isso dá um gás para um espaço que seguia, como eu disse para vocês, ano a ano, lutando por essa legitimação. E aí a gente chega em abril de 2017, ganha-se o prêmio e acontece isso na oficina. O São Pedro é um prédio do século XIX, né, como eu já mencionei para vocês, um prédio antigo, com características e problemas estruturais. E em 2017 acontece um efeito climático, enfim, agora a gente está vivendo isso lá em Porto Alegre, e desaba o teto. Desaba o teto em vários espaços e a oficina não pode mais ficar naquele espaço. Não se consegue mais organizá-la e receber as pessoas ali com segurança. E aí a gente chega de 2017, nesse susto, o que fazer, a coordenação consegue um outro espaço fora do prédio histórico, mas dentro do complexo hospitalar. E aí começa-se literalmente esse terceiro tempo, que eu chamo de terceiro tempo da musealização, de realmente salvaguardar esse acervo de uma maneira mais categórica, eu diria, né, mais atenta às perspectivas museológicas e museográficas. E também se tem um espaço maior para os ateliês, um espaço para receber as pessoas. Já lembrando, né, pessoal, que o São Pedro já não possui moradores mais. Há muitos anos houve esse movimento, né, por causa da reforma psiquiátrica, né, isso foi acontecendo paulatinamente, mas o São Pedro não possui mais moradores. A gente tem a última moradora, que a gente chama, né, que é a Marlene, que aparece ali no trailer. E eles foram todos, né, os que seguiram, né, no São Pedro, que ainda moravam lá, redirecionados para residências terapêuticas. Aqui mais uma imagem do espaço que a gente hoje denomina de reserva técnica, porque sim, agora é uma reserva técnica. E a gente, já me encaminhando, tá? Muito assunto, gente, perdão. Mas assim, a museologia, ela chega em 2018 em razão de uma exposição curricular. Acho que tem alunos aqui da graduação, sabe que a exposição curricular é aquele evento, né, importante do curso, para a formação, né, para as construções ali profissionais. E o tema foi saúde mental, por escolha dos estudantes. E a gente foi fazer esse movimento junto à oficina de criatividade. Lá selecionamos obras do artista Romeu Figueiró, que está aí mostrando a sua obra, e da Solange Luciano, que também está ali, participou da abertura, né, falando uma poesia. E nesse movimento, quando a gente devolve o acervo emprestado, a Bárbara me propõe, né, uma parceria maior. Ai, não vamos parar por aqui, eu acho que a gente tem tanto a desenvolver juntos. Vamos nos reunir, vamos ver. E realmente eu fui muito afetada por essa vivência e desde então não saio mais de lá. E aí, desde então, já foram disciplinas, projetos de pesquisa, projetos de extensão, estágios, bolsistas, né, de extensão, isso tudo, né, num universo de um acervo muito específico que os alunos e nós, falo por mim mesmo, nunca tínhamos tido contato. É um primeiro museu, é um acervo, né, que dentro do campo da arte da saúde mental ele se apresenta como muito específico nas tipologias de museu que a gente tem na região sul, né, Porto Alegre, região metropolitana.
E aí a gente começa a pensar essa musealização, esse processo dentro da cadeia operatória da museologia, pensando gestão de acervo, diagnóstico, planejamento, documentação museológica, pesquisa e conservação preventiva. Pontos muito centrais, né, para que a gente pudesse, né, avançar nessa preservação efetiva. Aqui uma imagem do Frontino, de uma obra dele, porque eu organizei uma disciplina com a coleção do Frontino. Então, ele tem uma coleção de mais de 700 obras e a gente conseguiu levar pasta por pasta para os laboratórios do curso de museologia, lá na Fabico, na URGS, e fazíamos, né, tanto aulas na oficina quanto aulas lá nos laboratórios, trabalhando essa disciplina. Depois a gente teve um momento de retorno, né, dessas 16 pastas totalmente higienizadas, totalmente acondicionadas com papéis especiais, papéis neutros, enfim, para justamente fazer essa devolução. Acho que esse é um movimento de responsabilidade que a gente tem, né, dentro da universidade. Então, esse movimento de pensar, né, os usos sociais desse patrimônio e tudo mais foi muito interessante. Já em 2019, na sequência dessa disciplina, a gente cria um núcleo transdisciplinar de arte e loucura na universidade, a partir como homenagem para a professora Tânia Gari, que havia falecido recentemente. E o NUTAL, ele vem desenvolvendo aí uma série de processos que inclusive culminaram na criação do MEOC, no Museu da Oficina. 2020, pandemia, o que faremos, né? Novos tempos aí para essa musealização. De 2020 a 2022, a gente não parou. Participamos de 2 editais de fomento da Secretaria de Cultura do Estado e fomos contemplados. A partir dos projetos de extensão da museologia, o que nos orgulha muito. Conseguimos, né, criar, a partir do repositório Tarnacan, um movimento de documentação adequada para esse acervo. Tivemos, exposições acontecendo também nesse período, né, principalmente 2022, com artistas da oficina lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Então foram 2 anos de muita efervescência. Aqui, só para dizer assim, gente, artistasdofora.com.br, vocês vão encontrar um pouco desse nosso trabalho no Tainacan, vale a pena. É um projeto que foi encabeçado pelo Mário Eugênio Sareta, que eu há pouco falei para vocês, né, diretor do Epidemia de Cores. Aqui nós saímos numa notícia do Icon Brasil. Aqui uma exposição que eu pude fazer a curadoria na Casa de Cultura, Vertigem Linguagem, onde eu trabalhei com obras do Romeu e da Solange. Aqui um movimento de visita dos próprios frequentadores da oficina na exposição, que é sempre muito bacana. Essas saídas, essa vivência na cidade, enfim, aqui com o pessoal da museologia também. Uma exposição que não foi só de artistas da oficina, mas que trouxe outros artistas contemporâneos para o diálogo, inclusive a Elida Tesler novamente. No mesmo período, a Pódium aconteceu, feita com curadoria do Edson Souza e da Elida, aonde se partia de uma obra do Bispo do Rosário, que eu fiquei muito feliz de poder no CCBB encontrar na exposição do Walter Firmo e Maia, fotografias que ele fez do Bispo. E aqui a gente faz um contato com o Ricardo Rezende, que não conhecia a oficina, e que foi curador, né, do Museu Bispo durante alguns anos. E a gente chega no MEOC, para encerrar. O Museu Estadual Oficina de Criatividade, ele é criado com portaria, com reconhecimento em 2022. Para nós, foi algo assim, claro que Bárbara Blanca muito mais, né, do que eu, mas foi um grande movimento, um grande passo, né, porque a gente vê que estamos com o regimento interno em processo, existe um plano museológico em construção, temos um reconhecimento da Secretaria da Saúde, é criado um concurso. Gente, a gente conseguiu criar a vaga de museólogo na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, por causa desse museu, por causa desse ser. Então, quando a gente fala assim, que são movimentos e que em nenhum momento assim, ninguém largou a mão de ninguém, para poder enfim, por causa dessas pessoas, por causa dessa produção, por causa desse movimento,
muito colaborativo, muito participativo, mas de uma consistência para que esse processo de musealização ele não seja frágil. E para que a gente, aqui só imagens para vocês verem das nossas muitas reuniões, ainda de muitas máscaras, no São Pedro, oficinas que a gente fez com as equipes do próprio São Pedro, para entender um pouco, né, o que a gente fala de acervo, como que eles podem também contribuir, que as pessoas compreendam também, né, os terceirizados, mas também os servidores, né, de carreira, o papel, né, desse espaço. Aqui as nossas reuniões com a secretária da Saúde, Arita Bergman, eu, Blanca, Bárbara, sempre, né, naquele meia minuta atrás de batalha, né, porque não dava para acalmar. E aqui nós, chegando no prédio sede do museu, dentro do São Pedro, fora do prédio histórico, mas no prédio da antiga farmácia, prédio dos anos 50, por aí, que, claro, estamos agora na batalha das reformas, enfim, buscando parcerias também, mas conseguimos um prédio, conseguimos um movimento, conseguimos algo físico, né, tangível. Durante o Sebramos, que aconteceu em Porto Alegre, a gente recebeu a visita do Eurípides Gomes Júnior, vice-presidente lá da Sociedade de Amigos do Museu de Imagem Consciente, o grande parceiro de longa data. A tese do Eurípides, que foi premiada em 2015, fala das 4 coleções de arte e loucura do país, inclui a oficina de criatividade nessa lista. E, por fim, a gente tem um último movimento, já com o museu criado, que só foi possível por causa do FAC, Artes Visuais, né, de um edital de fomento que a gente conseguiu, que é esta coisa que pulsa, que é uma exposição que organizamos, curadoria de 5 parceiros, amigos, Blanca, Bárbara, Mário, Tatiane, que é a atual coordenadora da oficina, e eu. Organizamos, então, essa exposição que está agora em reta final no Museu da URGS, no Museu da Universidade, que foi parceiro lá em 2010, com Eu Sou Você, no São Pedro. Retomamos a parceria em 2023 para contar um pouco, né, da história da oficina, que é As Vestes Falantes, importantes obras da artista Solange Luciano. Uma produção em bordados única. Aqui a Luzia Santos, junto com a Paula Flores, né, vendo as suas obras na exposição. Aqui o Romeu, novamente, interagindo com os visitantes, contando, né, das suas obras. E a Marlene, última moradora, então, do hospício, como a gente denominou, última moradora do São Pedro. Porque essa história do São Pedro, ela é uma história muito triste, e que a gente não quer que simplesmente se apague. Isso é história. Isso fez parte dessas experiências, né? E a gente precisa, então, ressignificar esse espaço, sem deletar da história e das memórias o que ele foi um dia. Até porque a gente não quer que isso repita. E a gente passou por momentos de um passado nem tão distante, em que se repensava a questão da luta antimanicomial, né? Se questionava a reforma psiquiátrica, e aí a gente para e pensa, como assim? Aqui um momento de uma atividade do URGS Portas Abertas, onde a Solange participou junto conosco, um público jovem super interessado nessa produção. E agora sim, eu encerro. Me perdoe, gente, mas assim, tento ser sucinto, vamos ver. O que nos aguarda, né, pessoal? E claro que eu quero muito ouvir de vocês, que dentro do possível, né, a gente puder conversar. A gente segue pensando, né, nessa responsabilidade com relação a esse acervo, numa preocupação de gestão de acervo, sem dúvida, porque oscilações políticas existem, mas a criação desse museu já nos movimenta numa certa constância de legitimação, né, local, regional, nacional, dentro, né, de uma rede de outros museus, como o Museu Bispo do Rosário, o Museu de Arte Osório César e o Museu de Imagem do Inconsciente. A gente segue nos movimentos de salvaguarda, com muitas discussões, né, museológico-curatoriais com relação a guardas e tudo, movimentos mesmo de curadoria, para uma seleção do que se preserva, né, enfim. Desafios de conservação,
são produtos, trabalhos com diferentes materialidades. A questão dos direitos autorais, isso também é algo que toca, porque são, né, internos, foram internos, hoje são, né, usuários do Sistema Único de Saúde. Tudo isso a gente tem que super organizar para pensar, né, essas estratégias futuras. Sem dúvida, as exposições, os eventos, eles são movimentos de comunicação muito preciosos. A produção científica também de artigos, eventos, dissertações, teses, monografias, também nos ajudam, né, a legitimar ainda mais esse acervo, a participar desse processo. E, sem dúvida, movimentos para ressignificar o São Pedro no presente, no século XXI. O Complexo Hospitalar de São Pedro, um espaço muito visado pela, como é que eu vou dizer, não é especulação imobiliária, obrigada, e a gente realmente segue se segurando, né, para que esse espaço não se torne outra coisa. E por fim, para encerrar, nós fomos recentemente convidados para ministrar uma aula inaugural do curso de História da Arte na URGS, que para nós, como diz a Bárbara, a gente se arrepia, porque quando se pensa a oficina lá em 90, nunca se imaginou esse reconhecimento, né, tão intenso que se foi transformando e foi acontecendo, e para a História da Arte isso é um movimento muito significativo. Por fim, né, pessoal, quero só encerrar com essa fala, essa citação do Mário Chagas e da Diana Bogado: uma museologia que não serve para a vida não serve para nada. Esse é um movimento que a gente tem muito claro quando se trabalha lá na oficina de criatividade do São Pedro e, sobretudo, quando se fala desses indivíduos que merecem respeito e que têm um trabalho muito próprio, singular, que acontece, né, com diferentes áreas do conhecimento. A gente na oficina tem o olhar da psicologia, da terapia ocupacional, mas tem das artes, tem da museologia. A gente consegue, né, concatenar ali diferentes forças para seguir, então, pulsando e ressignificando as nossas práticas e possibilitando que o museu realmente ele se torne mais um dispositivo aí de defesa da saúde mental e dos diálogos com a arte. É isso. Muito obrigada. Sim, passei. Muito obrigada, professora Vanessa. Satisfação, que fala sensível. Eu acho que você contempla o meu grupo, o nosso grupo, o Marte, sobretudo quando você fala desses ritmos da musealização, desses tempos, e o grupo tem pensado muito nesses gestos da musealização, sem necessariamente estar relacionado a um museu, né? Quando você conta essa história da oficina, do hospital, você está nos contando uma história que não necessariamente existia um museu, mas existia uma prática, né? Existia esses gestos de musealização. Então, é muito importante a gente perceber isso na sua fala. Inclusive, você vai usar palavras do campo da museologia, como musealidade, museária, né? Para dar um pouco desse sentido para a nossa produção teórica da área da museologia, né? Dessa musealidade de dar sentidos e dessa museária dessas obras de arte, né? Desses artistas como documentos e como, enfim, como demonstrando a trajetória dessa instituição, né? Então, assim, fiquei muito, muito satisfeita, muito maravilhada por você ter apresentado para a gente. Inclusive, eu e o professor Dionísio, a gente teve a oportunidade de ter Blanca e Bárbara no nosso grupo de trabalho do Seminário Brasileiro de Museologia, puderam nos contar um pouco dessa história. Então, são duas importantes protagonistas dessa história, além de todos os outros, e principalmente dos artistas. E aí, assim, eu vou abrir para todo mundo, quem quiser fazer perguntas, mas eu vou começar primeiro te perguntando como funciona e como é essa interlocução com os artistas, né? Você falou de uma série de atividades, eventos, relações, como é que se dá essa interlocução para pensar as exposições, para pensar
essa presença deles, né, nesses momentos. E eu também queria que você falasse um pouco, você como professora da área de museologia, desenvolvendo um projeto de extensão como esse, que é um projeto de pesquisa também, como isso, de alguma forma, transformou essa relação do próprio curso de museologia da Federal do Rio Grande do Sul. Até porque, na museologia, nós temos pouquíssimos estudos sobre com essas discussões. Então, eu queria também ouvir você e eu vou abrir para você quer já responder, eu já posso abrir para mais alguma. Vou abrir, e aí quem tiver interesse em fazer algum comentário, alguma pergunta. Professora Ana. Vou tentar falar português. Nesse processo de identificação dos objetos que fazem parte da coleção, como é que vocês tramitam, gestionam a relação com as histórias clínicas que acho que devem ter algum tipo de legislação de proteção, porque tem dados muito sensíveis, né? Então, essa é uma pergunta, e a outra pergunta tem que ver com qual é a situação do edifício, né? Porque eu entendo que é um espaço importante para a cidade, como para o povo brasileiro em geral, né? Então, quando você pensa nessa relação entre patrimônio material, né, e patrimônio imaterial, como fica aí esse edifício? Esse edifício tem algum tipo de estou fazendo a tradução de proteção especial no município, como é essa tramitação também, como a coleção, as exposições, a programação que vocês têm. Isso. Não, deu para entender essa pergunta, pode ser mesmo. Mais alguma pergunta? Professor Marcelo? Não, a minha pergunta é complementar dela sobre o edifício, né? Há uma perspectiva cruel de que em algum momento isso aí seja levado, não imagino que área está, mas assim, qual é a utopia imaginada pelas pessoas que se interessam pelo edifício de utilização de futuro para ele? Bom, agora ela vai responder e depois eu passo para um último bloco de perguntas, tá bom? Bom, então vamos lá. Aí, gente, vocês me desculpem quando eu passei, mas enfim. Bom, tá todo mundo aqui, né? Bom, os diálogos com os artistas, né, Ana? Isso é algo que já vem sendo desenvolvido, né? Eu, como vocês viram, chego aqui em 2018, né? Acho que é ontem, que nem eu falo. E esse cuidado com os artistas frequentadores sempre foi uma premissa. Assim. Todas as propostas de exposições, convites, ou organizadas pela própria oficina, ou por meio externo, uma curadoria externa que levar para um outro, sempre há esse diálogo, sempre há uma conversa, né, uma reunião, enfim. No caso do Romeu, né, a gente conversa com o Romeu, mas sempre acompanhados com a mãe dele, por exemplo, que é responsável. Então, a gente tem muito esse cuidado. A Solange, né, que super cuida da sua produção, da sua obra. A gente sempre tem esses diálogos. Para ter todo esse cuidado de explicar o que vai acontecer, aonde vai acontecer, para que eles participem do processo, no sentido, olha, a gente está pensando nesse assunto, a gente gostaria dessas obras, está tudo bem, pode ser assim, tem alguma... Porque isso é muito importante para que a gente mantenha essa relação de respeito, né, entre o artista e a vontade, né, de comunicar esse acervo, né, enfim. Então a gente tenta muito sempre essa interlocução, esse cuidado, esse diálogo e sempre fazer movimentos de imersão, acho que eu posso dizer assim,
da oficina com essas exposições que acontecem fora. Então a gente sempre vai levar todo mundo, né? Os artistas, evidentemente, nas vernissagens estão lá, sempre, mas a gente tem esses momentos de visitas específicas com o grupo da oficina, os grupos. E é sempre muito bom, assim. E o que a gente escuta muito dessas visitas, que para nós é muito gratificante, quando que eu vou expor? Eu quero ser o próximo. Eu gostaria de estar, Então, assim, a gente vai tentando dar conta disso, porque isso também é interessante ver que a perspectiva também artística, né, a figura do artista, a gente consegue, de certa forma, instigar isso neles, estimular isso. E isso é muito bom, porque trabalha uma questão de autoestima, trabalha uma questão de bem-estar, que eu acho que tem muito envolvimento com saúde mental, né? Então, a gente trabalha e cuida muito disso. Isso é, assim, prioridade, sabe? Esse movimento, esse diálogo. Acho que é isso. No campo da docência, né, e da pesquisa, e aí entra todas as questões de extensão, desde 2019, então, eu tenho projetos de extensão lá na oficina e disciplinas que eu realizo, essa tópicos especiais em museografia que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela foi uma disciplina, então, semestre, né, vocês sabem que é rapidinho, mas a gente conseguiu trabalhar, então, com mais de 700 obras dessa coleção do Frontino. A gente conseguiu dar conta de toda a coleção. Ó, e foi justamente um trabalho, assim, muito meticuloso de ir na oficina. E aí, esse movimento de imersão da museologia no São Pedro foi algo muito, que para mim continua sendo, assim, muito único. Porque não é uma experiência que os alunos estão esperando. Né? Eu vou ter aulas no Hospital Psiquiátrico São Pedro, sim, dentro dessa disciplina, sim. Então, é uma possibilidade que a museologia traz de contato com outros espaços que podem, sim, passar por movimentos de musealização, que eles não estão habituados, não estávamos, eu me incluo nessa lista. Então, foi muito interessante pensar, propor essa disciplina. Agora a gente vai para uma segunda edição, já no espaço do museu, então a gente já vai trabalhar lá, pensando inclusive questões de gestão. Mas a gente atacou, vamos dizer assim, uma questão que era muito urgente, que era a conservação preventiva dessas obras. Principalmente das 4 coleções, elas são as mais antigas e precisavam que estavam ainda em papel craft, todas juntas, meio. Então, a gente precisou dar uma atenção especial. Dentro desse programa de extensão que agora eu criei em 2022, em função da criação do museu, a gente tem uma vertente, então, de gestão, uma vertente de salvaguarda, e a gente trabalha a questão de documentação e conservação, e uma vertente de comunicação e outra de educação. Mas, por exemplo, na de documentação, que o Elias Machado, que é museólogo da Fabrico Super, se envolve comigo, e a professora Ana Celina também, que é professora de documentação, a gente, com o repositório Tainacã, a gente conseguiu, claro, através do FAC Patrimônio, colocamos 200 obras, cadastramos, né, 200 obras no repositório, e a ideia é que isso vá sendo alimentado. Então, teve toda uma discussão, né, dos metadados, né, como que a gente categoriza essas obras, essa produção, o que vai, o que não vai, um pouco respondendo, né, a colega, porque tem toda uma questão, sim, de direitos autorais, o que a gente vai disponibilizar, o que não. E aí, nessa vertente, a gente cuida muito essa questão da legislação, da lei, né, o que é possível, o que não é, porque, sim, tem uma questão de prontuários, tem uma questão clínica ali envolvida, né? A gente não pode divulgar todos os dados, a gente tem que cuidar muito disso. E aí, nesse movimento, a gente tem se respaldado muito e a gente tem buscado muito essa assessoria com o setor jurídico do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então, a gente não disponibiliza no Tainacã, né, esses dados detalhados. Se o pesquisador tiver vontade de buscar, saber mais informações, buscar mais, ele pode agendar, né, com a oficina, com o museu, para fazer esse movimento de pesquisa em loco, com a nossa autorização, com a autorização do hospital psiquiátrico, né, da Secretaria de Saúde. Então, a gente cuida muito e quais são. E aí a pessoa tem que apresentar um projeto, que tem que passar por um comitê de ética do São Pedro, que aí agora a gente vai ingressar nesse comitê, porque aí tem outras coisas que nos afetam em relação à socialização de alguns dados, né, dos artistas. Então,
tudo isso é levado em consideração. A gente está pleiteando uma reunião com o Ministério Público, porque tem algumas questões também que a gente quer, né, ajustar, né, ao longo desse processo, e tudo isso agora para esse tempo futuro, para essa quarto momento, talvez, da musealização, que é o museu, né, a chegada do museu. Quanto isso também a gente precisa se atentar, né, a questão dos direitos autorais, sem dúvida, desse cuidado. E aí, não sei se eu te respondi, né, e já, como eu estava falando, né, te respondendo, a questão do edifício, né, o São Pedro, ai gente, agora me fugiu, mas assim, são muitos hectares. É um espaço muito privilegiado da cidade, que fica afastado do centro, mas totalmente arborizado. Um pequeno pulmão dentro de Porto Alegre, com esse grande complexo arquitetônico, e que foi sendo abandonado com o tempo. Por questões, e aí a gente tem que falar, né, das questões de governo, né? Não é um desejo, o governo se importa mais, outro se importa menos, e o São Pedro vai bailando por aí. Mas ele é tombado a nível municipal e estadual. Mas isso, com esses 33 anos de oficina, nós percebemos que não está sendo suficiente. E agora nós estamos nos movimentando para um tombamento a nível federal. Porque a gente quer tombar o sítio. A gente quer tombar total. Porque ali a gente sabe que tem um olhar especial para muitas possibilidades, muitos desejos, inclusive de pessoas que estão no governo, de transformar em outras tantas. E a nossa ideia é, não, a gente quer São Pedro, a gente quer o São Pedro um espaço de saúde, mas a gente quer um museu dentro desse espaço de saúde, vivo, dinâmico, ativo. E existe todo um imaginário dentro do São Pedro, que é um imaginário natural dessa história de anos de... Uma história triste, que a gente sabe, né? Uma história manicomial, triste. E as pessoas realmente têm medo. Tem medo de ir no São Pedro. As pessoas se inventou muita história, né? Se imaginou muitas coisas realmente aconteceram. Infelizmente, a gente sabe disso. Mas, hoje, a gente tem que pensar, bom, e aí os usos, né, do patrimônio, né? Bom, hoje, século XXI, a gente precisa fazer algo. A gente precisa ativar esse prédio, esse sítio, e o museu, na nossa mirada, na nossa perspectiva, vai ser o responsável por ativar esse espaço. O museu e a oficina. Porque o São Pedro, ele possui 2 equipamentos culturais, vamos dizer assim, tá? Que é um memorial da sua história, que conta essa história super cristalizada, enfim. Eu tenho até um orientando de mestrado fazendo uma dissertação, produzindo sobre, analisando a exposição de longa duração desse memorial, que é interessantíssimo. Só para vocês terem uma ideia, ele tem um mural, assim, sobre a história da psiquiatria, nesse memorial de São Pedro, que é dentro do prédio histórico, mas com uma outra perspectiva diferente da oficina. E ali tem uma série de fotografias, reproduções, né, de fotografias de psiquiatras, que é a história da psiquiatria. Aí a gente vai lá e tu pensa assim, onde está Anísio da Silveira? Não está contemplado. Tem a imagem da Silveira. E saindo do prédio tem uma oficina de criatividade acontecendo desde 1990. É paradoxal. Então e aí aqueles objetos assim, sabe, que fazem parte da história, né, uma camisa de força, tem o equipamento de eletrochoque, tem, enfim, uma série de documentação. Aí tem os prontuários, tem uma série de documentos de arquivo, enfim. Mas só isso não é a história de São Pedro. O São Pedro não pode estar restrito apenas a essa história, né? Então a gente está buscando ressignificar esse espaço e buscar agora a nível federal esse tombamento. E o nosso desejo, assim, gente, sendo muito utópico. Teve um momento, acho que foi em 2007, que aconteceu uma Bienal do Mercosul lá dentro. Houveram obras da Bienal de São Pedro, né, o Dionísio lembrou. E o nosso grande desejo era retomar
que o São Pedro retomasse essa conexão com o circuito das artes, que a gente pudesse fazer um outro, sabe? E ali a gente tem várias frentes. Existe uma associação de amigos da memória de São Pedro, que a gente também está aí há 20 anos nessa batalha, com a questão mais arquitetônica, assim, patrimônio mais, né, material, mas a gente, nosso grupo ali, oficineiros, a gente busca muito essa ressignificação, assim, esses novos usos, essa apropriação. Tem um gramado enorme na frente, na entrada do hospital, assim, que é pouquíssimo usado. Então, assim, a gente quer muito, muito, muito ativar esse espaço. Bom, vamos às últimas perguntas, talvez uma, talvez duas. Eu tenho. Então, Se alguém quiser aproveitar. então vai ser o professor Dionísio. Ok. Por favor. Professor, parabéns. Assim, parabéns por compor aqui. Parabéns por estar nesse projeto que é anterior a você. Parabéns pela história. Tanto da Tereza, tanto a história da Bárbara, a história do Edson também, que teve visibilidade, que vieram do campo da psiquiatria, da psicologia, que tem cuidado desses sujeitos, e que a museologia agora, a partir de você, e antes de você, ir para além de você, possam estar envolvidos com esse processo. Por que eu estou dizendo isso? É um momento de estragatação. Porque a arte é muito poderosa. Então, quando você começa a sua fala, você inicia com trabalhos. São 100 mil trabalhos. Né? Acho que lá para 2003 já tinham 100 mil trabalhos. E, de repente, nós temos obras. E em um outro momento, nós passamos a ter artistas. E aí, eu passei a conhecer todo o processo a partir da arte. A Natália Leite chegou para mim a partir do Edson como um artista, né? E o Luiz, o Guiz, passou a ser um artista. E depois a gente foi descobrir que era seu Luiz, né? E aí a minha questão, um pouco para pensar isso, e por isso eu estou muito feliz que tem um olhar museológico atrás disso, é porque o sistema da arte é implacável com os discursos primitivistas. A arte, asilar, de certa maneira, ela acaba servindo para processos de gentrificação interna da própria condição, que são as instituições de arte. Seja a Bienal de Mercosul, seja o Marques, todas as instituições com toda a ética, toda a tranquilidade, mas pensando no que a minha colega, né, a professora Ana colocou, há um cuidado desses sujeitos que foram sujeitos de violência, né, e que você começa a sua apresentação marcando isso basalmente. Então, a minha pergunta meio nesse tom, né? Como se defender da arte, produzindo, né, arte? Né? E aí a gente tem aí duas modalidades, dois pontos de vista desse processo. Nossa. É difícil. Sabe que essas são discussões, essa tua pergunta é muito instigante, assim, porque é algo que a gente já vem discutindo. Não de hoje, né? A professora Blanca Brits, né, que é envolvidíssima, né, no universo das artes, ela, cada reunião nossa, assim, ela traz muitas perspectivas para justamente a gente se entender, né, o contexto, né, o sistema, e estarmos todos muito atentas e atentos. E uma das questões que eu vejo que a oficina, o acervo, né, a oficina junto com o seu acervo e agora o museu da oficina está conseguindo, e sempre foi um movimento assim, é de não fetichização dessas obras, desses trabalhos, e de muito cuidado com esses artistas. Ao mesmo tempo que, com a exposição Esta Coisa que Pulsa, os artistas, que é ótimo, os artistas, né, frequentadores da oficina, eles foram com as suas famílias, né, e aí o museu nos relatava, porque nós, curadores, não estamos o tempo inteiro lá, né, e eu, por exemplo, vou uma vez por semana na oficina, tenho minhas reuniões, enfim, e a gente vai se trocando e a gente está sempre se falando. E aí o museu relatou, olha, pode ser que aconteceu uma coisa bem desagradável, uma pessoa indagou o Romeu, uma pessoa que falou com a sua meio assim, sabe?
E aí a gente leva isso para as nossas discussões para pensar que eu quero que o Romeu continue indo, eu quero que o Sol continue indo na exposição. Eu sei, porque isso é algo assim, as pessoas têm que se habituar com essas pessoas frequentando esses espaços. E que eles sim são produtores do que está aí. E aí a gente fica, porque aí meio que se cria essa coisa, vamos proteger. Quando eles vierem, vem junto. Não! Sabe? Eles têm autonomia, eles, né? E ao mesmo tempo, claro, todo esse a gente tem, evidentemente, cuidados, assim, até porque eles frequentam a oficina e a gente vai depois e, tu esteve na exposição, como é que estava, tá? A gente vai sondando. Mas a gente já percebeu, por exemplo, com essa coisa que pulsa e os convites que foram surgindo, né? E sai na imprensa, e sai na mídia. O Edson escreveu um texto belíssimo na Zero Hora, enfim, que fica esse olhar meio fetiche, assim. Tem um momento que a gente tem que dar uma segurada e, vamos prorrogar, e vamos... Calma, a gente vai, vamos analisando. E uma das questões é esses convites externos, que estão surgindo muito, assim. E aí eles acabam, às vezes, falando direto com os artistas. E aí esse é um movimento que a gente está agora se atentando mais para meio que, não sei se é uma consultoria, mas como a gente está ali muito em contato com eles semanalmente, que o museu seja esse lugar que também vai auxiliá-los a se defender sobre certos aspectos desse sistema. Porque a Sol, por exemplo, a Sol é super ativa, a Sol está na Nau da Liberdade, a Sol está na FACED um dia fazendo um evento, está na Casa de Cultura. E quando a Sol está envolvida com nossas atividades, a gente organiza, a gente senta com ela, a gente faz os combinados, está tudo certo, tudo sempre fluiu muito bem. Só que essas pessoas que não estão envolvidos conosco no cotidiano desconhecem todos esses bastidores. E aí também a gente se preocupa, sabe? Porque isso pode ter um reflexo, né? Essas pessoas, elas precisam, né, dessa atenção, a gente sabe. Então, a gente está sempre muito nesse movimento, cuidando, mas ao mesmo tempo querendo que eles se imponham, querendo que eles, né, também tomem a frente, querendo que eles... Então, é um desafio. Eu acho que a gente está sempre assim, e eu acho que cada vez mais é muito bom ver esse reconhecimento, é muito bom isso vindo, por exemplo, porque existe uma fragilidade dentro da musealização, que é fato, né, dessas situações políticas, dos grupos que vêm e vão, e como a gente vai solidificando isso, né? E como que a gente vai garantindo que esses artistas, eles recebam a notoriedade que é deles, né? Que é própria. Então a gente tem cuidado muito isso e os próprios movimentos de gestão desse acervo estão nos ajudando a pensar regimento, pensar os planos, os programas, tudo, para que a gente possa, por exemplo, propor isso, sabe? Uma capacitação olhando só os artistas, para que a gente possa contribuir nessas dinâmicas que extrapolam, né, a vivência da oficina, né, o próprio museu, etc. Então, é por aí. Muito obrigada, professora Vanessa, pela fala sensível, por nos colocar em contato com essa história, com a trajetória dessa coleção desses artistas e do trabalho de você, do seu trabalho e o trabalho das outras protagonistas. Então, te agradeço. Uma salva de palmas para a professora Vanessa. Uma convidada especial ali, a mãezinha dela, então muito obrigada por sua presença também. Convidada especial, né? Bom, chegamos ao fim do terceiro Marte. Antes de mais nada, claro, todo mundo muito cansado, porque vai para a farra, vem para o evento, faz tudo acontecer. Eu gostaria de agradecer ao Museu Nacional da República, na figura da diretora, Sara, não sei se ela está aqui, ali, uma salva de palmas. Eu gostaria de agradecer à comissão local do evento, Bianca, Fernanda, Daniela, Pérez, o professor Danilo,
Também gostaria de agradecer a também Juliana Caetano, colega de grupo, ao Leandro, à Vanessa, orientandos do professor Dionísio e ao Pedro, que nos ajudou nesse momento de construção do evento aqui. Muito obrigada, Pedro. Também agradecer as nossas conferencistas, professora Vanessa, professora Fernanda Pita, aos nossos palestrantes, professor Edson e professora Marijara. Também quero agradecer às comunicadoras e aos comunicadores pela oportunidade de trazer, da gente poder ter contato com essas pesquisas que vão envolver as artes visuais, a museologia, as ciências sociais, enfim. E que a gente está muito feliz com essa oportunidade que o Museu Nacional nos deu. Muito obrigada, Sara. A gente não vai cansar de te agradecer e também daqui a alguns anos, quem sabe, voltar de novo para cá, né? E para finalizar, eu gostaria de chamar meu colega, também líder do MART, professor Dionísio, para dar as últimas palavras do nosso evento. Muito obrigada. Ela não convidou. Os agradecimentos já foram dados, eu só quero lembrar dos patrocinadores, né? Além do Museu Nacional, tá? Nós precisamos agradecer a Universidade de Brasília, especialmente o Departamento de Artes Visuais, o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, a parceria do curso da Museologia, do ICS, agradecer aos colegas. A intenção era literalmente fazer o evento, realizar o evento fora da universidade, como oportunidade de ter um outro público, de ter pessoas, e sobretudo profissionais do campo da museologia, da prática museológica, né? Que a gente saísse um pouco do nosso isolamento territorial, que é a Universidade de Brasília, de uma certa maneira. Claro que nós criamos dificuldades para os alunos, para as alunas, para os alunos que têm que se deslocar até aqui, mas também uma oportunidade. Aí eu vou tomar as palavras da professora Vanessa quando ela diz: é importante também ir, né, ao hospital, ao museu, né, especialmente para quem evidentemente está no campo e na perspectiva de formação da museologia. Então, meu agradecimento à minha colega Ana Paula da Silva, que teve uma ideia há anos atrás super exótica de criar um grupo, né? E a minha colega Bianca Tinoco, que teve a melhor ideia sobre o grupo, que foi chamar de Marte. Então, às marcianas, muito obrigado, e a todas vocês, até o ano que vem, no próximo Marte, né? Provavelmente não será aqui, né? A ideia é sempre itinerar, ou Natal, ou Salvador, ou talvez São Luís do Maranhão. Uma das três, mas a gente vai dar notícia logo. Muito obrigado, gente.